Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja confortável, pronto para receber alguma conversa junto à minha pessoa. Me chamo Felipe Batalha, estou muito honrado em fazer parte do primeiro Combradame. Realmente é um privilégio poder estar ministrando alguma palestra, um bate-papo com vocês, junto com alguns nomes de peso, pessoas que inspiram conhecimento. Então realmente é um grande prazer fazer parte desse time e eu espero que vocês gostem e compartilhem um pouco de conhecimento conosco, que o objetivo maior de nós nesse exato momento, no momento dessas palestras, é compartilhar conhecimento, aprender e passar um pouco da experiência que a gente tem. Eu acredito que o foco maior do Combradame nesse caso é poder trazer para vocês experiências práticas, né, de compromisso com a advocacia no meio da prática, da empregabilidade, no caso mais do ponto de vista do empreendedorismo. A gente sabe que no direito, a área de humanas é uma área que a gente necessita bastante do estudo, como de fato em todas as outras. E a teoria é de extrema importância para a gente ter uma base de conteúdo para poder propor a nossa profissão. Mas acontece que a advocacia, ela tem alguns cuidados de empregabilidade, porque a gente trabalha como empresa, do ponto de vista de responsabilidade jurídica bem diferente. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de expor, divulgar nosso trabalho e poder vencer os percalços das dificuldades da profissão. Então é importante a gente ter esse cuidado e saber utilizar, claro, delimitando bem os limites impostos pelo Estatuto da Advocacia, pelo Código de Ética do Advogado. Mas o que eu trato hoje com vocês, né, é um ponto bem importante, que eu acredito que, no meu ponto de vista, foi muito discutido, foi muito conversado no momento da propositura, que foi a reforma trabalhista. Desde a data que ela foi proposta, houveram-se diversas discussões de colegas advogados, doutrinadores, juristas, juízes, inclusive, tratando a respeito da repercussão que ela geraria no ponto de vista do trabalho, no ponto de vista do direito e no ponto de vista laboral. E o que é interessante a gente tratar, que deu uma esfriada de um tempo para cá, foi a repercussão no ponto de vista financeiro do advogado. Então, o que é que a reforma trabalhista trouxe de prejuízo e trouxe de vantagem no ponto de vista financeiro do advogado? Acredito que seja um tema bastante interessante da gente poder conversar sobre, porque a advocacia trabalhista, após a reforma, sofreu uma certa dificuldade, principalmente inconsciente, quase no senso comum, né? Então, o que é que a reforma trouxe de principais pontos de alterações quando se diz respeito ao advogado? Então, veja bem, hoje tem, na reforma trabalhista, né, está proposto hoje no texto da lei, a possibilidade de existir a condenação em honorários sucumbenciais, certo? De maneira recíproca. Então, o que é que isso traz de repercussão? Isso, o legislador aparentemente tentou limitar um pouco aquela advocacia irresponsável de alguns colegas, né, que entravam com algumas ações pedindo valores exorbitantes sem liquidez, né? Então a intenção maior é tornar um pouco mais, trazer uma equidade um pouco maior entre os advogados da reclamante e da reclamada, né? No ponto de vista do advogado da reclamada, isso é interessante, gente. Então, assim, muita gente só se pôs no local do advogado da reclamante, mas esqueceu que, pro ponto de vista do empregador e dos seus advogados, seus representantes, isso é interessantíssimo, gente, porque traz agora a possibilidade de ter honorários sucumbenciais, que é justíssimo que o advogado tenha, e que por muito tempo passou a ser só permitido no Justiça do Trabalho para advogados sindicais, e numa porcentagem ali de 15%. Então, isso é interessante, a questão da sucumbência. Então, isso principalmente visou limitar aqueles advogados que entravam com ações, com petições com valores da causa muito altos, pedindo o teto praticamente do rito, né? Se caso ele fosse sumaríssimo, para poder o máximo possível ali aumentar o valor da causa, inclusive colocando valores de danos morais muito altos, para poder a petição também entrar no rito ordinário, né? Passar do valor ali de 40 salários mínimos. Então, é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção. Isso foi bom.
Muita repercussão passou, inclusive, nos TRTs, as análises da redução das ações trabalhistas, das reclamações trabalhistas no primeiro ano. Isso de fato aconteceu, mas veja bem, muitos direitos eles ficaram ali guardados, né, pelas partes para poder serem postos em ações judiciais após análise das práticas. Então ficou-se esperando muito as decisões judiciais, como elas iam trazer e interpretar aquele texto da lei para poder se entrar com as ações. Não necessariamente isso vai diminuir o direito do reclamante, e isso na prática também não diminuiu. Talvez tornou um pouco mais isonômico do ponto de vista processual entre as partes, né? Mas não terminou, não findou, não extinguiu o direito dos reclamantes. O ponto é que essa isonomia causou um pouco de estranheza em alguns momentos, porque quando se tira do que está comum, né, ao ponto de vista daquele que atua, causa estranheza. Mas o que a gente precisa identificar é que não houve prejuízo para os advogados do ponto de vista financeiro. Se a gente tem a possibilidade de incluir nos rendimentos honorários sucumbenciais recíprocos que não existiam, a gente já tem um ponto positivo, gente. Então, assim, isso na prática era para ter uma repercussão diferente. Mas eu vi que muitos colegas advogados pensaram nisso como um ponto negativo, o que de fato não é. Acontece que isso é uma oportunidade muito grande dos colegas terem uma boa perspectiva na área. E isso é bom, gente, porque outro ponto que as pessoas começaram a questionar bastante é que de algumas alterações técnicas que a reforma trabalhista trouxe, teve também, por exemplo, as rescisões do contrato de trabalho, como sendo uma possibilidade a rescisão por comum acordo, né, homologada entre as partes. E isso também trouxe bastante controvérsia. Acontece que, gente, o que está acontecendo na prática? Os juízes hoje estão solicitando, os magistrados, que esse acordo seja homologado em juízo, muitas vezes. E isso depende dos contratos, né, de contrato de advogado para as duas partes. Então, as duas partes dali são representadas, em regra, por advogados, até porque alguns dos critérios adotados pelos magistrados em algumas das várias trabalhistas é que essas duas partes, reclamado e reclamante, né, o empregador e o empregado, sejam representados por advogados diferentes. Então isso é muito bom. É um ramo maior, é um ramo de assessoria maior que a gente recebe. Então o advogado ele tem que pensar sempre no ponto de vista do litígio, claro, mas da proteção ao direito de maneira de assessoria, não necessariamente judicialmente. Então a gente pode fazer esse trabalho de assessoria sem o ponto de vista judicial muitas vezes. Então essa rescisão por comum acordo é extremamente interessante, né, para o advogado também. Você pode discutir a legalidade ou a ilegalidade em preceitos constitucionais entre o reclamante e o reclamado. Mas, para o ponto de vista do advogado, do procurador naquele caso, creio que não tem muito problema. Não existe muita discussão a respeito disso, né? Outro ponto que aconteceu, gente, é a litigância de má-fé, que hoje ela foi posta à prova de uma maneira incisiva na reforma trabalhista. E isso já acontecia no processo civil, a gente sabe, nas ações civis, mas assim, agora na reforma trabalhista foi datada, né? Foi posta de maneira dogmática no texto. Então, veja bem, isso é interessante também para o advogado. Isso porque essa condenação, ela gera um valor maior para quem ali está sendo condenado a pagar, a título de litigância de má-fé, a multa. Então, isso gera um cuidado muito grande na hora de você qualificar a sua petição. Então, o que acontecia muitas vezes? Dados mostram que, em média, mais de 50% dos advogados têm uma ação trabalhista. Veja, é um dado muito alto, levando em conta que é uma ação técnica, que é uma justiça técnica. E, assim, isso demonstra que a justiça do trabalho, ela muitas vezes é desmerecida, né, pelos colegas advogados e até pela população em geral. Então, muitas vezes é aquele tipo de advocacia que as pessoas acreditam que podem advogar sem ter um conhecimento mais profundo. E isso é complicado. E esse tipo de reforma trabalhista, em que
Dentre as alterações, você necessita ter uma petição líquida, né? Que agora é um requisito não só mais da petição sumaríssima, do rito sumaríssimo, mas de todos os ritos, né? Você tem uma petição líquida, até no ordinário. Então isso dificulta bastante para aqueles advogados aventureiros, né? Isso torna o mercado cada vez mais capacitado, porque um erro desse pode gerar uma condenação em honorários muito grande para o seu cliente. E não é isso que a gente quer enquanto representante. A gente quer ter esse cuidado. A gente quer que nosso trabalho seja reconhecido com frutos da possibilidade jurídica daquele pedido. Isso é importantíssimo. Então, o direito do empregado ele não diminuiu, ele agora está mais lúcido. E o direito a causa de pedir, o direito a pedir por parte do advogado, que representa aquele empregado, também está mais lúcido, está mais dentro ali dos padrões jurídicos legais. Então, eu acredito que é uma perspectiva boa e não ruim. É isso que a gente tem que se pegar. Passado um ano, mais de um ano da reforma trabalhista, a gente começou a ver que os ritos, as demandas judiciais trabalhistas começaram a voltar à sua normalidade nos tribunais. E isso é bom, porque isso vai quebrando alguns paradigmas. O que a gente notou também é que há uma possibilidade futura, a longo prazo, médio prazo, de houver uma diminuição, por exemplo, das demandas de sindicato, visto que houve a desobrigatoriedade da contribuição sindical, hoje passando a ser uma contribuição hoje facultativa. Então é faculdade do empregado contribuir ou não para aquele sindicato. Isso é um ponto que também deve se levar em conta, né? Acontece que o advogado sindical, ele por muitas vezes era um advogado que tinha um retorno financeiro muito bom, isso acontece, mas o advogado sindical, existiam muitos sindicatos, né? E ainda existem. E esse sindicato fracionava a força do empregado. Então, por incrível que pareça, um grande fracionamento de representatividade significa uma fragilidade. Acredito eu que o que o legislador e o que outros conceitos vindos do direito exterior, direito nacional, trazem é na proteção do empregado através da representatividade sindical, mas de uma maneira forte e concisa. Então, o empregador ele precisa se sentir representado e não coagido a representar. Esse é o principal ponto de vista. A gente sabe que existem algumas categorias que não vão perder força, então os advogados que a representam não vão perder força, porque são categorias muito fortes, categorias concisas, seguras e consistentes. Algumas outras, realmente alguns colegas advogados vão ter um pouco de dificuldade em atuar, porque elas vão perder um pouco de força. Mas, gente, o mercado na advocacia ele não difere muito do mercado nas outras áreas do empreendedorismo. Ele é cíclico. Então, cabe a nós, o tempo todo, estar nos moldando. Então, essa reforma trabalhista trouxe alguns pontos negativos, trouxe, como esse, mas trouxe alguns pontos positivos também, como eu citei anteriormente, a respeito de advogar, por exemplo, para empregador. Claro, existem alguns advogados, alguns colegas advogados, que têm um amor muito grande em proteger o direito do hipossuficiente, no caso, o reclamante, o empregado. E eu admiro muito isso, e eu também atuo em prol de empregado. Mas eu tentei ver essa reforma com outros olhos, eu tentei ver como uma peneira. Então veja bem, esses critérios que eu analisei de maneira bem superficial das alterações, trouxeram para a gente, capacitado, pessoas que se atualizam na área, pessoas que de fato necessitam de conhecimento e atuação prática também, fazem que a gente se sinta mais forte em exercer a nossa profissão. Até porque hoje a gente tem um critério muito maior de atuação. Não é mais pegando qualquer modelo na internet que os advogados conseguem entrar com ações, porque hoje a responsabilidade é muito grande. Porque hoje o prejuízo financeiro é uma repercussão maior. Então tem esses cuidados, tá? Muita gente questionou também a questão dos danos morais, que houve a limitação dos danos morais, não é isso? E hoje ele é qualificado, existe ali datado, né, e posto a proporção dos valores. Isso de fato é complicado para os advogados, porque os advogados recebiam porcentagem daquele valor, né? Mas em compensação hoje a gente tem direito à sucumbência. Então creio que o legislador tentou fazer uma coisa pela outra. Realmente o prejuízo, a repercussão
para o empregado ficou prejudicada nesse ponto de vista, porque não houve uma compensação com outro ponto na reforma trabalhista que trouxesse a ele segurança jurídica. Mas, no ponto de vista do advogado, cabe a nós proteger o direito do nosso empregado, traçando metas, traçando discussões jurídicas na peça. Então, não é tudo perdido. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu atuo na área já há um tempo e eu não vi essa celeuma toda que estão discutindo. Mas é porque a mente da gente influencia muito. Então, a gente entra num estado de paranoia, a gente vai entrando muitas vezes no ponto de vista até ideologicamente político mesmo, e isso vai atrapalhando a nossa atuação prática. Isso na advocacia acontece bastante. Então, muita repercussão a respeito da extinção, por exemplo, da justiça do trabalho, tudo isso cria repercussões negativas na população e, consequentemente, nos próprios profissionais que atuam na área. Então, é esse ponto que a gente não pode deixar acontecer. Então, essa palestra o Cobradame está sendo interessantíssimo nesse ponto de vista, porque está dando a oportunidade de a gente focar no empreendedorismo, né? No que a gente pode fazer e traçar de metas para poder a gente não deixar a nossa profissão cair naquele marasmo técnico, marasmo conteudista. Não pode acontecer. A gente tem que fazer com que grandes mentes tenham espaço, né, para poder demonstrar como a advocacia pode ser uma arte muito grande de empreender, né? E eu trouxe esse ponto da reforma trabalhista justamente pela a curiosidade que eu tenho de ver como esses colegas, né, que estão tão assim relutantes em aceitar a advocacia trabalhista após a reforma, eu tenho muita curiosidade de saber como é que eles vão lidar agora com esse novo mercado, né, da advocacia. Eu conversando com um colega no tribunal recentemente, a gente estava conversando a respeito dos sindicatos, né? E dos pontos, a gente traçando essas discussões dos sindicatos, eu vi um pessimismo muito grande dele, entrando, inclusive, num ponto de vista não técnico da advocacia. Então ele estava falando como um cidadão que desconhece totalmente a advocacia e o direito, né? E naquele momento eu vi que muito dessa discussão, desse medo e que os advogados encontram-se a respeito da advocacia trabalhista se dá por quase que uma histeria coletiva. Então, um medo de repercussão negativa, e aí os advogados vão abandonando a advocacia trabalhista, vão entrando em outras áreas, vão frustrando-se, e isso vai criando uma repercussão negativa. Eu acredito, pela atuação que eu tenho, que o prejuízo financeiro ele não vai existir. Pelo contrário, a gente vai ter uma nova perspectiva de gerar novos frutos para a advocacia, gerar novos frutos para nossa atividade profissional, e levando em conta sempre o seguinte: a reforma trabalhista não extinguiu o princípio básico do direito do trabalho. Os princípios básicos do direito do trabalho não foram extintos com a reforma trabalhista. Então, cabe a nós, advogados, né, criadores muitas vezes do direito, utilizar daquele texto técnico da lei e criar novas teses, entendimentos e discutir. Então é o momento da gente utilizar todo o conhecimento jurídico que a gente tem e de aproveitar esse momento para fazer ótimas e diferentes teses. É através desse tipo de mudança que aparecem os grandes nomes do direito. Então é muito interessante que os colegas entendam que essa alteração da reforma, muito recente, 2017, ela pode nos fazer ter nome, né? Aproveitar esse ambiente de mudança para propor ideias, discutir temas, né? Então, eu acredito que seja por aí, por esse lado. As repercussões negativas, elas são das diversas. Por exemplo, assim que foi proposta a reforma trabalhista, eu, também docente da área, estava passando com meus alunos a respeito do trabalho intermitente, regime intermitente. E foi um Deus nos acuda na sala, inclusive entre meus colegas professores também. E hoje a gente vê, passado um ano da reforma, que pouquíssimos são os empregados que estão sendo registrados em trabalho intermitente, né? Isso porque ainda não entrou no ritmo do direito material o trabalho intermitente, né?
E assim, a gente vê que a gente nota que, obviamente, as discussões elas são sempre muito maiores do que o que acontece na prática. Isso não está errado. A gente tem que discutir, a gente está no campo das ideias, sim. O direito é um curso que a gente está no campo das ideias, e a advocacia aplica essas ideias o tempo todo, e a gente tem que estar com a mente o tempo todo fervendo por informação e por novas teses e ideias para poder defender nossos clientes. Mas o que acontece é que muitas vezes esse susto causa uma histeria coletiva que atrapalha na totalidade da nossa profissão, e a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando houve a questão do trabalho intermitente, alguns clientes nossos, que são empregadores, por exemplo, proporam alterar o regime dos seus funcionários para intermitente. E numa breve conversa conosco, os advogados, eles desistiram. Porque, assim, existe ônus também para o empregador. Então, toda vida que houver dispensa daquele empregado por aquele período determinado, né, de intermitência, tem que ser pago as verbas trabalhistas dele. Então, o 13º indenizado e tudo isso. Então, assim, existe um ônus para o empregador. Então, a gente tem que ver os dois pontos de vista. Esse tipo de assessoria nos fez ganhar mais clientes. Então, por incrível que pareça, gente, a reforma trabalhista, desse ponto de vista, foi interessante, né? E essa assessoria contra o trabalho intermitente nos gerou bons frutos, diferentemente do que muitas pessoas pensavam. Então, assim, saindo um pouco da relação entre empregador e empregado, reclamante e reclamado, a discussão jurídica entre o desrespeito às normas mais favoráveis, por exemplo, a discussão a respeito do quanto o sindicato ele pode ou não hoje regulamentar o direito do empregado. Esses pontos de vista que são importantes na reforma trabalhista, mas não são o foco aqui nesse momento, a gente nota que na advocacia em si, no ponto de vista financeiro, de repercussão financeira, não houve grande prejuízo. Entendeu, pessoal? Então é só uma questão de histeria coletiva, de ter essa consciência quanto à nossa atuação, do que a gente pode gerar de novo, de interessante para o cliente, e o que a gente pode, nesses momentos, aproveitar para poder criar de novo. Então, acredito que esse ponto seja importantíssimo, tá? Outro ponto que a gente viu bastante repercussão, só repassando um pouco da minha experiência prática, eu também conversando com outros colegas, que foi condenado, por exemplo, ele era advogado do reclamante, e foi condenado, inclusive, a pagar a perícia. E aí ele fez uma discussão jurídica enorme, estava questionando a questão do direito ao hipossuficiente, a questão da hipossuficiência financeira e técnica, aliás, jurídica, né, que o empregado tem do ponto de vista trabalhista, etc. E eu passei esse ponto a ele. Eu fiz, colega, o senhor advoga também na justiça civil, e o senhor já era acostumado com o pagamento de perícia, né? Então, o que a gente viu não foi a criação de um novo direito, não foi uma criação de um novo tema jurídico a ser debatido. Foi não. A gente pegou de maneira subsidiária praticamente, como inspiração ao texto da nova reforma, o que já existia na prática há muito tempo também, né? Do ponto de vista processual. Então ali a gente abraçou uma carência que era muitas vezes injusto ao empregador, né? Não necessariamente por o empregador ter a suficiência jurídica, ele tem que ser o tempo todo penalizado financeiramente. Tem que se lembrar que a suficiência jurídica é diferente da suficiência financeira. Por diversas vezes, numa relação de trabalho entre um time de futebol e um jogador, o jogador às vezes tem mais valor de mercado do que o próprio time. Então isso desvincula a hipossuficiência financeira dessa relação. A hipossuficiência ela é jurídica, ela é de ônus de prova, ela é de apresentação de documento. E isso, a nova reforma trabalhista quis expor em texto. Claro, cabem diversas interpretações, essa é uma que eu tenho, mas eu acredito que essa seja uma interpretação correta, tá? Então, assim, gente, do ponto de vista da prática, eu tive várias conversas com colegas que questionaram das diversas formas a reforma trabalhista, os pontos principais, os pontos controversos, os pontos que geraram dúvidas, mas eu notei que muitas dessas discussões são no campo das ideias, tá?
Na prática a gente nota que houve sim uma alteração de mercado, mas ela não necessariamente foi ruim. A gente tem que se adequar enquanto advogados, porque a gente trabalha com o nosso nome, a gente trabalha com o nosso marketing pessoal, e é esse o principal ponto. Como eu falei no início, a questão do marketing, ele sempre se esbarra no estatuto da OAB e na ética do regulamento interno da OAB. Óbvio, está correto. É uma profissão de extrema relevância social, a gente tem que ter cuidado no marketing, obviamente, para ele não ser pejorativo, para ele não ser demasiado. Mas isso não impede a gente de utilizar das ferramentas que são possíveis em lei para poder nos divulgar, né? E na advocacia trabalhista, o que estava acontecendo, os advogados estavam muito acostumados com o Ctrl+C, Ctrl+V, que os advogados estavam muito acostumados a não fazer cálculos trabalhistas, né? As petições iam sempre em líquidas, em rito ordinário, colocando indenizações altíssimas. Isso estava criando uma instabilidade jurídica muito grande, gente. Isso estava virando pejorativo na justiça do trabalho. O advogado trabalhista estava ficando pejorativo, estava sendo desvalorizado. Esse tipo de peneira valoriza a nossa profissão. Então a gente tem que aproveitar esse ponto de vista. Então a partir de hoje as petições elas precisam ser líquidas. O critério de avaliação é muito mais rigoroso, porque hoje a gente corre o risco de ter condenação em honorários, a gente corre o risco de ter condenação em perícia, por exemplo, mesmo com justiça gratuita. Então, aquela justiça gratuita que era praticamente subentendida, hoje não é mais, criando um pouco mais de cuidado com quem vai pedir. Eu cansei de ver, gente, eu como advogado na área, cansei de ver colegas advogados pedindo justiça gratuita para funcionários de petroleiros, por exemplo, funcionários muito bem remunerados, inclusive, né? E isso cria uma estabilidade jurídica, porque isso configura, sim, um critério de má-fé, tá? Então, ter essa litigância de má-fé um pouco mais rigorosa, ter a condenação em honorários para nós advogados é muito bom. Isso não é ruim, gente. A gente vê com esses olhos, né? Com esses olhos um pouco mais atentos para as mudanças. As mudanças elas podem ser boas, né? Não necessariamente elas são ruins. Obviamente que muitos colegas advogados migraram da advocacia para reclamantes para agora reclamadas. Estão buscando assessorar empresas. Isso é um ponto. Mas não nos esquecemos, pessoal, que a advocacia para reclamantes também é interessantíssima, né? O volume não diminuiu à toa. O volume diminuiu muitas vezes pelo medo dos advogados em entrarem com aquela ação. Como eu disse anteriormente, muitos desses colegas advogados, junto com seus clientes, esperaram repercussões jurídicas, né? Esperaram os julgamentos de primeiro, segundo, até chegar ao TST, as primeiras decisões do TST, para poder entrar com suas ações. Isso teve esse períodozinho, essa lacuna. Mas a gente nota que, por exemplo, no tribunal, no TRT de São Paulo, os ritmos já estão voltando ao normal. Aqui no TRT 21, do estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, daqui de São Paulo, de Natal, o ritmo está quase 100%. Aliás, está beirando ali, próximo ao 100%. Então, essas mudanças elas aconteceram, as pessoas começaram a se acostumar com elas e os advogados estão tendo bastante cuidado na hora de entrar com essas ações. Mas não quer dizer que o direito morreu em nenhum momento. Não quer dizer que o direito deixou de existir, não quer dizer que ficou ruim para a gente. É só um período de aprendizagem e conhecimento que a gente está tendo que ter. E até que as ações diretas de inconstitucionalidade, até que possíveis medidas provisórias, ou até que entendimentos superiores do TST, por exemplo, ou até do STF, em ações diretas, né, em diretas de constitucionalidade, etc., até que elas moldem esse direito, a gente vai ter que usar o que a gente tem no texto da lei. E cabe a nós a criatividade dentro da legalidade jurídica de pedir, né, conseguir criar entendimentos para serem discutidos em tribunais. Então, é um ponto interessante, gente. Eu acredito que esse espaço seja muito bom para nós trocarmos informações, trocarmos conhecimento e aprendermos um com os outros, né, com os outros colegas palestrantes. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco da minha mensagem, para abrir os olhos dos senhores a respeito da advocacia privada do ponto de vista financeiro, gente.
Porque assim, a advocacia, ela muitas vezes ela é vista como uma profissão de comer livros, o que não é mentira, né? A gente tem que ter um hábito de aprendizagem, de leitura, de aperfeiçoamento conteudista, obviamente tem que ter, mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum que a nossa profissão ela é galgada no empreender, né? Como eu falei no início do vídeo, no início da palestra, que a gente tem que divulgar o nosso trabalho e fazer a venda de uma maneira eficiente, né? Sem ferir ali os critérios que nos limitam, né? Então é interessante a gente ter esse cuidado. Na reforma trabalhista houve muita discussão e acredito que alguns pontos na prática não são tão negativos para a gente. Então, por fim, pessoal, eu queria trazer só um ponto para vocês a respeito dessa oportunidade, né? Uma excelente oportunidade que está demonstrando para vocês um pouco da minha atuação prática. Eu percebi, gente, que um grande ponto da advocacia é você poder unir, né, como todos sabem, o conhecimento teórico que a gente adquire com a atuação prática. Então, pessoal, um conselho que eu dou a vocês, eu advogando na área principalmente trabalhista, mas também civil, eu noto que enquanto eu estou docente na área de direito constitucional, por exemplo, eu noto que o campo teórico ele elucida muito bem aos alunos, isso é verdade. Mas eu noto, gente, que o que me fez diferença na minha profissão foi naquele momento que eu estava no tribunal. Então, no dia a dia, é o dia a dia. Então, pessoal, eu aconselho a vocês, estudantes hoje, que tanto sonham em ter uma advocacia, em serem advogados e ter uma carreira de sucesso, que além de focarem nos estudos e tal, nas especializações, nas pós-graduações, nos mestrados, se vocês desejam dar aula, por exemplo, excelente, ser um colega professor docente, pesquisador, tudo isso é importantíssimo na profissão da gente, até porque a gente trabalha filtrando conhecimento, então a gente trabalha acumulando conhecimento. Mas eu aconselho vocês, pessoal, a estarem na prática, não terem medo da prática. Então eu vejo muita gente saindo da faculdade, procurando diversas pós-graduações e se especializando uma atrás da outra, achando que isso vai dar o embasamento necessário para começar a atuar. E, gente, isso tem que ser sempre concomitantemente. A prática tem que ser concomitantemente à teoria, à aprendizagem, o conteúdo. Então, pessoal, não se atentem apenas a pós-graduações, especializações. Comecem a atuar na prática, procurem experiências práticas, né? Eu acredito que a advocacia jovem ela é uma advocacia cercada de dificuldades. Muitos colegas dizem que você começa a colher os frutos da advocacia a partir do 5º ano de advocacia. Na advocacia trabalhista é da mesma forma. Você precisa ali lutar, batalhar bastante e você vai matando um leão por dia. Então o conselho que eu deixo para vocês é não deixarem de atuar. A advocacia trabalhista é uma advocacia muito prazerosa, é uma advocacia muito gostosa. A audiência trabalhista ela é bastante interessante. Quem está aprendendo na advocacia trabalhista sabe o que eu estou falando. É uma advocacia bastante interessante e tá naquele dia a dia do TRT é sensacional, é excelente, causa um bem-estar muito grande. Então, se isso que você gosta, pessoal, se é isso que vocês se interessam, não se iludam, não se diminuam e não tenham medo de encarar por causa de repercussão a respeito do direito trabalhista, pós-reforma. E é incrível como houve uma mudança muito grande de ânimo de algumas pessoas que eu conheço antes da reforma e pós-reforma. As pessoas extremamente animadas em atuar, esperançosas, com captação de cliente, como isso mudou após a reforma trabalhista. E não só porque a clientela diminuiu, não porque houve uma dificuldade maior, os causídicos de entrar com ação, não, mas sim pelo ânimo mesmo que se esvaiu. Então muitas pessoas com os mesmos clientes, mas rapaz, a advocacia trabalhista está ruim, vai ficar pior, não sei o que eu vou fazer, eu vou migrar para outro ramo. E acaba se frustrando, porque se especializou, mirou tanto aquela área e de uma hora para outra, por causa de alguma repercussão social, quanto a alguma alteração, migra. Com certeza essa pessoa
vai encontrar muito mais dificuldade do que se caso continuasse batalhando na advocacia trabalhista. E isso, pessoal, cabe para todas as áreas. Se é assim qualquer tipo de alteração, se é assim, por exemplo, no direito previdenciário pós-reforma da Previdência, não, esse é o momento de ganhar dinheiro, gente. Nessas alterações são os momentos de mudar de vida. Isso na advocacia acontece sim. É o momento de criar ideias, criar tese, publicar artigos e atuar, né? E atuar. São nessas mudanças que o advogado faz seu nome também, com muita capacidade e sempre com muita lucidez, né? Não vamos fazer coisas mirabolantes, vamos fazer o que a gente tem capacidade de fazer dentro daquilo que é permitido em lei, gente. Então eu quero encorajar vocês, assim como eu, continuar no ramo da advocacia trabalhista, se caso é o que interesse, ou o ramo que você desejar, mas não tenham medo por causa de mudanças, de dificuldades, de repercussão social. Não. Foquem no que vocês desejam, lutem pelo que vocês realmente querem, e eu garanto a vocês, a advocacia trabalhista ela tem uma recompensa muito grande. Pessoal, isso aí eu não duvido nunca, isso aí é incrível, mas financeira também. E a reforma ela não foi negativa para a advocacia. Ponham isso na cabeça de vocês, tá? Por fim, queria deixar para vocês